Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago para vocês as minhas primeiras impressões sobre A Mais Pura Verdade, o livro que será lançado pela editora Novo Conceito no dia 23 de março. Nós, parceiros, já recebemos uma degustação do livro, eu já li então isso que eu recebi e vou trazer para vocês o que eu achei então dessa parte que eu já li. O livro ele vai trazer a história do Mark e a história começa com o protagonista fugindo de casa, levando o cachorro, o caderno, uma mochila com um pouco de dinheiro, uma câmera fotográfica e um material de escalagem. Aos poucos nós vamos entendendo todo o contexto da vida do Mark. Ele tem apenas 12 anos, ele tem câncer e ele recebeu recentemente uma notícia bastante negativa com relação à doença dele. Ainda não ficou claro exatamente o que foi que ele recebeu de notícia, mas já dá pra gente ter uma ideia. E por conta dessa notícia, então, ele foi motivado a fugir de casa para conseguir ir até uma montanha. E o sonho dele é escalar essa montanha. Os capítulos se intercalam e são narrados em primeira e terceira pessoa. Na visão de primeira pessoa, então, nós temos a visão do Mark. E em terceira pessoa nós temos o cenário que vai envolver a família dele, a melhor amiga dele, a Jessie, mostrando então tudo aquilo que está acontecendo enquanto o Mark está fugindo. O que eu achei bastante interessante nessa divisão dos capítulos é que quando a gente chega nessa visão em terceira pessoa, nós não temos um capítulo novo, ele é um capítulo intermediário entre os dois capítulos da visão do Mark. Então os capítulos na visão do Mark são todos inteiros, 1, 2, 3, 4, assim por diante, e esses capítulos intermediários são 1,5, 2,5, 3,5 e assim por diante. Eu achei isso interessante tanto por mostrar o que está acontecendo no meio tempo entre as ações do Mark, quanto parece também dar uma sensação de que a vida do Mark está sendo prolongada, uma tentativa de prolongar a vida dele, então estendendo a quantidade de capítulos. E isso eu achei bastante interessante, levando em consideração então que ele é uma criança que está doente. O livro recebe esse título, A Mais Pura Verdade, porque é uma frase que o Mark acaba dizendo bastante e sempre quando ele revela alguma verdade dolorida, alguma verdade que não é muito agradável de ser dita. Então sempre que ele diz isso, ele completa com "e essa é a mais pura verdade". O que eu achei bastante interessante também, que como o Mark tem apenas 12 anos, ele traz a leveza da idade dele então para a narrativa. É uma narrativa rápida, uma narrativa gostosa de acompanhar, é uma narrativa que flui bastante. E ao mesmo tempo o autor não deixa de passar pra gente todos os sentimentos conflitantes que o Mark está vivendo. Então ao mesmo tempo em que ele sente culpa, que ele sente remorso por estar deixando os pais deles preocupados na situação em que ele abandonou a família para ir atrás do sonho dele, a culpa que ele sente também por já ter feito os pais dele sofrerem por causa da doença dele, e ao mesmo tempo ele também tem essa força, essa determinação em querer seguir em frente. E a sensação também que eu fiquei é que essa determinação dele em ir atrás de conseguir chegar até a montanha é uma forma dele talvez superar a impotência que ele sente com relação à própria doença. Ele sabe que está doente, ele sabe que o quadro dele não é positivo, mas ele quer seguir em frente, talvez para mostrar que ele possa fazer aquilo. Eu comentei, então, aos poucos nós vamos conhecendo o cenário da história, então muita coisa ainda não foi revelada, muita coisa não foi detalhada até a parte em que eu li, mas já bastou para me deixar bastante curiosa para continuar conhecendo a história, continuar conhecendo o Mark, saber o que vai acontecer com ele, qual o desfecho da história. Pelo que eu percebi, é uma história bastante terna, uma história bastante emocionante e que vai conseguir mesclar bastante as partes tristes com as partes mais ternas. É muito gostoso você acompanhar o sentimento do Mark com o cachorrinho dele é uma fofura só. Então, no pouco que eu li, eu já me apeguei tanto ao protagonista quanto ao cachorro dele. É muito gostoso você também ver a amizade que o Mark tem com a Jessie. Então, apesar de em momento algum, até o momento, nós temos visto os dois juntos, nós já conhecemos a história entre eles, temos alguns flashbacks que mostram o Mark junto com a Jessie, eles já são amigos há muitos anos. E isso já foi suficiente para mostrar a ligação entre eles, o poder da amizade deles, e tudo isso serviu para deixar o livro ainda mais atrativo. Contem pra mim o que vocês acharam, se vocês ficaram curiosos para fazer a leitura. Beijos pra vocês, até o próximo vídeo.